Meninas, hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação que quase toda mulher já viveu pelo menos uma vez. Você conhece alguém, a conversa começa boa, ele demonstra interesse, manda mensagem, puxa assunto, pergunta sobre você e de repente ele muda. Fica mais frio, demora para responder, some por algumas horas, depois por alguns dias, e aí começa aquele turbilhão dentro da cabeça. Será que ele perdeu o interesse? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem outra mulher? Será que ele está me testando? E quanto mais perguntas aparecem, mais a ansiedade cresce. E é exatamente nesse momento que muitas mulheres cometem o maior erro possível. Elas começam a correr atrás de respostas, mandam mais mensagens, puxam mais conversa, tentam reativar o interesse, tentam fazer o relacionamento voltar para o que era antes. Mas existe um problema. Quando você faz isso, você nunca descobre a verdade, porque você passa a alimentar a conexão sozinha. E quando uma mulher alimenta uma conexão sozinha, ela perde a capacidade de enxergar o interesse real do homem. Ela passa a enxergar apenas as respostas que ela mesma provocou. Por isso, hoje eu quero ensinar uma técnica simples, uma técnica poderosa, uma técnica que eu chamo de teste do espelho. E o objetivo dela não é fazer um homem correr atrás de você. O objetivo dela é muito mais importante: descobrir a verdade. Porque a verdade vale mais do que qualquer ilusão. Muitas mulheres vivem meses, algumas vivem anos, presas em histórias que já acabaram, não porque o homem estava presente, mas porque elas continuavam criando o movimento, continuavam puxando conversa, continuavam iniciando contato, continuavam sustentando algo que já não existia. E é por isso que o teste do espelho funciona, porque ele elimina a fantasia, ele elimina as desculpas, ele elimina as interpretações e deixa apenas os fatos. Agora preste atenção. O teste do espelho não é um joguinho, não é manipulação, não é vingança, não é uma estratégia para fazer alguém sofrer, é apenas observação. Você simplesmente começa a refletir o nível de investimento dele. Se ele manda uma mensagem, você responde. Se ele demonstra interesse, você demonstra interesse. Se ele procura, você conversa, mas você para de fazer a parte que é dele. Você para de iniciar tudo, você para de carregar a relação nas costas, você para de criar movimento onde não existe movimento. E aí acontece algo interessante, a verdade começa a aparecer, porque quando você deixa de empurrar a relação, você descobre se ela andava sozinha ou se era você que estava puxando tudo. Muitas mulheres têm medo desse momento, porque elas já sentem que sabem qual será a resposta, mas preferem não descobrir, porque descobrir dói, só que viver uma mentira dói muito mais. Eu sempre digo uma coisa: a rejeição machuca por um tempo, a ilusão machuca todos os dias. E talvez você precise ouvir isso. Nem todo homem que gosta de você vai demonstrar perfeitamente, mas um homem interessado encontra um jeito de aparecer. Ele encontra um jeito de manter contato. Ele encontra um jeito de não deixar você desaparecer da vida dele. Pode ser um homem ocupado, pode ser um homem trabalhando, pode ser um homem passando por dificuldades. Mas interesse gera movimento. Talvez não o movimento que você gostaria, mas algum movimento. Agora pense comigo. Se toda vez que a conversa acontece é porque você chamou, se todo encontro acontece porque você sugeriu, se toda demonstração acontece porque você iniciou, o que exatamente ele está investindo? Essa é uma pergunta desconfortável, mas extremamente necessária, porque mulheres maduras não vivem de esperança. Mulheres maduras vivem de evidências, e evidências são comportamentos, não promessas, não desculpas, não discursos, comportamentos. Então vamos imaginar que você decida aplicar o teste do espelho hoje. Nas próximas 24 horas, você simplesmente para de fazer o trabalho dele. Só isso, sem drama, sem indireta, sem postagem provocativa, sem joguinho emocional, sem mensagem passivo-agressiva, você apenas observa. E aí podem acontecer 3 cenários. O primeiro cenário é o melhor deles. Ele percebe sua ausência, ele procura,
ele manda mensagem, ele demonstra curiosidade, ele cria movimento e de repente você descobre algo importante. Você não era uma opção esquecida, você era alguém relevante. Talvez ele estivesse acomodado, talvez estivesse acostumado com você sempre presente. Mas quando o espaço apareceu, ele ocupou esse espaço. Esse é um sinal positivo. Não significa amor, não significa casamento, não significa compromisso, mas significa interesse. E interesse é um dado importante. O segundo cenário é mais confuso. Ele aparece, mas aparece pouco, manda uma mensagem superficial, faz um comentário genérico, reage a uma foto, curte alguma publicação, mas não cria conexão de verdade. E aqui mora uma armadilha, porque muitas mulheres interpretam migalhas como banquete, recebem uma mensagem simples e imediatamente concluem: está vendo? Ele gosta de mim. Calma, interesse não é aparecer uma vez. Interesse é consistência, interesse é continuidade, interesse é presença, interesse é investimento. Não confunda um sinal de vida com intenção real. Agora chegamos ao terceiro cenário, o mais difícil, o mais doloroso e também o mais libertador. Você para e ele desaparece. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma iniciativa, nenhum esforço, nenhum movimento. E eu sei que isso pode doer. Mas quero que você entenda uma coisa. Você não perdeu um homem nesse momento. Você perdeu uma ilusão. Porque se bastou você parar de empurrar para tudo acabar, então talvez você fosse a única pessoa mantendo aquilo vivo. E eu sei que ouvir isso não é agradável, mas é libertador, porque a partir daí você para de investir energia onde não existe reciprocidade. Você para de tentar convencer alguém a gostar de você. Você para de lutar por atenção. E começa a direcionar sua energia para quem realmente demonstra interesse. Existe uma frase que eu gosto muito: quem quer estar perto, encontra um caminho. Quem não quer, encontra uma desculpa. Claro que a vida não é tão simples. Existem exceções, existem momentos difíceis, existem fases complicadas, mas quando a ausência vira regra e o esforço vira exceção, a resposta normalmente está diante dos seus olhos. O problema é que a carência costuma distorcer a leitura. Ela transforma silêncio em mistério, indiferença em estratégia, desinteresse em medo e distância em amor escondido. Mas a realidade quase sempre é mais simples do que imaginamos. Por isso, o teste do espelho é tão poderoso. Ele não depende da sua interpretação, ele depende da atitude dele. E atitude é algo que não precisa de tradução. Quando um homem quer conversar, ele conversa. Quando quer ver você, ele cria oportunidade. Quando quer participar da sua vida, ele participa, nem sempre perfeitamente, mas participa. Então eu quero deixar uma reflexão muito importante para você. Talvez o seu problema não seja descobrir se ele gosta de você. Talvez o seu problema seja aceitar a resposta quando ela aparece, porque muitas vezes a resposta já está clara. Mas o coração insiste em negociar, insiste em encontrar justificativas, insiste em criar esperança onde existem apenas sinais de desinteresse. E é aí que mulheres incríveis acabam desperdiçando meses ou anos da própria vida, esperando uma decisão que nunca vem, esperando uma mensagem que nunca chega, esperando um compromisso que nunca acontece. Enquanto a vida passa, enquanto oportunidades passam, enquanto pessoas realmente interessadas passam. Então faça o teste do espelho, não para provocar, não para manipular, não para vencer um jogo. Faça para descobrir a verdade, porque a verdade pode até machucar por um instante, mas ela também liberta. E uma mulher que conhece a verdade deixa de correr atrás de validação. Ela deixa de perseguir atenção. Ela deixa de implorar presença. Ela entende o próprio valor. E quando uma mulher entende o próprio valor, algo extraordinário acontece. Ela para de perguntar: como faço ele me escolher? E começa a perguntar: ele realmente merece um lugar na minha vida? E essa, menina, é a pergunta que muda tudo. Antes de encerrar, eu quero falar sobre uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Muitas vezes o problema não é o homem que sumiu, o problema é o significado que você dá
ao sumiço dele, porque quando um homem se afasta, duas histórias começam imediatamente: a história real e a história que a sua mente cria. A história real é composta por fatos. Ele ligou ou não ligou. Ele procurou ou não procurou. Ele investiu ou não investiu. Ele demonstrou interesse ou não demonstrou. Simples. Mas a história criada pela mente é muito mais complicada. Ele deve estar confuso. Ele tem medo de se apaixonar. Ele foi machucado no passado. Ele está resolvendo problemas. Ele gosta de mim, mas não sabe demonstrar. E eu não estou dizendo que essas situações nunca acontecem. Claro que acontecem. O problema é quando você transforma exceções em justificativas permanentes. Porque existe uma diferença enorme entre compreender alguém e criar desculpas para ele. Mulheres maduras precisam aprender essa diferença. Compreender é saudável. Justificar tudo é perigoso, porque toda vez que você justifica um comportamento, você deixa de observá-lo com clareza. E quando perde a clareza, perde também o poder de tomar decisões inteligentes. É por isso que eu gosto tanto do teste do espelho. Ele tira você do mundo das interpretações e leva você para o mundo das evidências. Porque evidências não discutem, elas apenas existem. Se ele demonstra interesse quando você para de correr atrás, isso é uma evidência. Se ele desaparece completamente quando você deixa de iniciar contato, isso também é uma evidência. E talvez a maior maturidade emocional de uma mulher seja justamente essa: aprender a aceitar o que as atitudes mostram, não o que as palavras prometem, não o que a esperança deseja, não o que a carência gostaria que fosse verdade, mas aquilo que realmente está acontecendo. E aqui eu preciso falar sobre um erro muito comum. Muitas mulheres acreditam que, para serem amadas, precisam se tornar indispensáveis. Elas resolvem problemas, elas compreendem tudo, elas perdoam tudo, elas estão sempre disponíveis, sempre presentes, sempre prontas, e aos poucos começam a acreditar que amor é esforço constante. Mas não é. Uma relação saudável não é construída apenas pela sua dedicação. Ela é construída pela participação dos dois. Você não foi criada para carregar um relacionamento sozinha. Você não foi criada para convencer alguém a enxergar o seu valor. Você não foi criada para implorar por atenção. Você não foi criada para disputar espaço na vida de alguém. Quando existe interesse verdadeiro, existe reciprocidade. Talvez não perfeita, talvez não na intensidade que você gostaria, mas existe. E sabe o que acontece quando uma mulher para de perseguir validação? Ela começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Ela percebe quem realmente investe, quem realmente aparece, quem realmente se importa. Porque a verdade é que algumas mulheres estão tão ocupadas tentando conquistar um homem indisponível que deixam de perceber aqueles que realmente as valorizam. Então eu vou dizer, você merece reciprocidade, você merece presença, você merece esforço, você merece alguém que demonstre vontade de estar na sua vida, não apenas quando é conveniente, não apenas quando está sozinho, não apenas quando está entediado, mas porque realmente deseja construir algo com você. E isso não é exigir demais, isso é exigir o mínimo. Agora imagine uma mulher que entende isso, uma mulher que para de implorar atenção, que para de perseguir mensagens, que para de tentar convencer alguém a ficar. O que acontece com ela? Ela se torna mais leve, mais segura, mais atraente emocionalmente. Então, se você decidir aplicar o teste do espelho nas próximas 24 horas, faça isso com serenidade, sem ansiedade, sem expectativa exagerada, sem tentar controlar o resultado. Apenas observe. Observe quem aparece. Observe quem investe. Observe quem procura. Observe quem permanece. Porque às vezes a maior resposta que você pode receber não é uma mensagem. É o silêncio, e embora o silêncio possa doer por alguns dias, ele também revela verdades que nenhuma explicação consegue esconder. Lembre-se sempre disso.
Você não precisa perseguir quem quer ficar. Você não precisa convencer quem realmente está interessado. Você não precisa mendigar aquilo que deveria ser oferecido livremente. O amor saudável não nasce da perseguição, nasce da reciprocidade. E a mulher que aprende essa lição deixa de correr atrás de quem não a vê, para finalmente abrir espaço para quem realmente a valoriza. E isso, meninas, vale muito mais do que qualquer mensagem recebida em 24 horas.